deu tudo certo na semana passada, na atividade. Ainda está aberta, tá? Não fechou, que eu fui verificar hoje para colocar a aula e ainda estava aberta. Agora nós vamos começar a falar de um período, assim, um pouco mais recente, não tão recente, né? Nós vamos começar a falar ali entre 600, 700 antes de Cristo. A gente vai começar a falar de direito grego e direito romano. Aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, por que a gente tem que ver esse direito, uma coisa tão antiga, né? Mesma coisa que acontecia com cidade antiga, só que o direito grego e o direito romano, eles tiveram muito mais influência do que a gente imagina, tá? Os gregos, eles não tinham esse direito escrito que a gente está acostumado, vocês vão ver ali até pelo material que eu deixei para vocês e tudo mais, mas eles tiveram os melhores pensadores, né, de filosofia, né, que a gente teve, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos são gregos, né? Então, eles trabalhavam muito com a retórica. A gente vai ver que o advogado não era uma figura benquista, né? O trabalho pago do advogado não era uma coisa bem vista, né? E quando Roma dominou a Grécia, eles viram que os gregos tinham muitas ideias boas, né? Muita coisa de direito bom. E os romanos acabaram pegando muitas dessas ideias dos gregos. E, principalmente, o nosso direito civil, ele é baseado, a gente chama ele de direito civil romano-germânico. Por quê? Porque os germânicos, que hoje seriam os alemães, eles copiaram do direito romano. E a gente copiou do direito dos alemães. Nosso Código Civil é baseado no Código Civil alemão, que é o tal do... Não sei falar o nome alemão, então por isso que eu falo ele abreviado, é o BSB, tá? Buchwitz, alguma coisa, não sei falar o nome alemão. Então, por isso que a gente acaba estudando os gregos, daí os romanos, porque é a base civil do direito alemão, e os gregos, porque os romanos copiaram o direito grego, tá? Então, por conta disso, a nossa base de direito civil vem deles. Então, a gente tem que estudá-los, ok? Então, deixa eu abrir aqui para começarmos. Provavelmente eu não vou terminar hoje, tá? Então, diga. Em relação à atividade, eu vi que a maioria do pessoal mandou lá digitado pelo fórum mesmo. Eu te mandei em anexo, tem algum problema? Por lá mesmo. No fórum? Pode ser assim? Pode. Se foi no fórum, não tem problema. A resenha. Não tem problema. Tranquilinho, meu querido. Deixa eu trocar de fone, gente. Professora, posso tirar uma dúvida com você? Tira, agora a prof está ouvindo. Fala. Ele falou disso do fórum. Em outra matéria, eu também fiz a atividade pelo fórum e daí não, fechou a data de entrega e apareceu como se eu não tivesse feito. Mas eu tinha feito no fórum, não lá no outro. É porque você tem que clicar lá naquelas flechinhas para ficar verdinha, senão parece como você não tenha feito. Tem que fazer prática. Você põe e daí praticamente você põe de novo, não é, Karen? Você confirma que você colocou, entendeu? Senão parece que subiu, mas não subiu. Você tem que apertar naquelas flechinhas lá verdinhas, sabe? Senão fala que você não fez a atividade. Mesmo se você tiver postado, fala que não fez. Apareceu isso para mim ontem, eu fui revisar. Não deu bom. Aí eu postei, só copiei, colei e daí subiu. Mas subiu fora do prazo.
Ah, então, mas subiu, tá bom, não tem problema. Pelo menos se for meu, não tem problema, não sei dos outros professores. Não foi o seu. É que eu não olho a data, né? A não ser quando dá algum pipoco aí com o aluno, mas fora isso, eu não costumo olhar a data. Amores, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ai, deixa eu ligar aqui minha tomada. Espera aí para perguntar que eu vou tirar o fone. Você tá aqui, Sushi? Vai para fora. Vai. Oi, gente, voltei. Tava o cachorro aqui dentro e o computador desligaram a tomada. Certeza que foi minha sobrinha. Então vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa da atividade ou de alguma outra dificuldade? Essa é a terceira aula, né? Essa é a terceira aula. É que esse material tá como aula 3 e aula 4 para mim. Mas é só para mim mesmo. É só para eu acompanhar. Deixa eu ver aqui o que mandaram. Aqui para permitir. Então, bora. Então, nós vamos começar a falar aqui da Grécia, tá? A Grécia é o berço aí que a gente pode falar, né? Do mundo, porque lá a gente começou com os primeiros estudos filosóficos que a gente tem ideia, né? A formação do pensamento ocidental, né? O campo da política até, eles foram responsáveis, né, por ter plantado até o germe da democracia, a gente fala que foi na Grécia, né? A Grécia, eu não sei se vocês sabem, mas eles tinham já eleição, eles tinham senadores que eram pessoas escolhidas pelo povo, né? Então, por isso que a gente fala que eles foram, né, o berço da democracia, né, que a democracia se iniciou lá, tá? Os pensadores que a gente teve, né, os principais pensadores aí, Platão e Aristóteles, né, que são de lá, então a gente teve muita, a Grécia tem ainda, né, até hoje muita influência, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Haviam várias formas de organização lá na Grécia, tá? Então a gente percebe isso principalmente ali quando a gente vai ver, quando vocês vão estudar Atenas e Esparta, por exemplo. Vocês já assistiram aquele filme 300? Aqueles 300 homens maravilhosos? Vocês já viram? As mulheres também eram maravilhosas. Então, a Atenas, por exemplo, eles tinham um Estado laico. Todo mundo sabe aqui o que é Estado laico? Só fala assim, não? Não. Não. Estado É laico que tem influência da religião? é que não tem influência da religião. Quando é laico, laicizado, é porque ele não tem influência da religião, tá? Então, a Grécia, principalmente ali Atenas, o Estado era laico. Aqui no Brasil, a gente fala também que o Estado é laico, tá? Que a gente tem uma Constituição laica. Porque a gente respeita todas as religiões, o Estado em si não impõe uma religião para a população, tá? Então, a gente fala que o Brasil também é um Estado laico, e a Grécia, nesse período aqui, tá? Ela já tinha esse Estado laico. Para a gente estudar ali a parte da Grécia, né, principalmente no que tange ali ao direito, a gente divide ela em 3 períodos, tá? O arcaico, o clássico e o helenístico. Que daí o helenístico foi quando Alexandre o Grande de Roma acabou dominando a Grécia, tá? Então a gente tem esses 3 períodos aí que é dividido os períodos da Grécia Antiga. Deixa eu ver aqui o que mandar.
Alguém mandou uma questão aí no chat, gente? Eu não. Aqui, deixa eu abrir o chat aqui. Ah, o Sidney mandou ali que o Brasil é laico. É, o Brasil é laico. Não é muito aquele laico, né? Mas, enfim, a gente aceita como laico porque a nossa Constituição não impõe religião nenhuma e aceita qualquer tipo de religião, tá? Professora, Diga. repete para mim, por favor, os 3 períodos. Arcaico, clássico e helenístico. Gente, tudo isso que eu tô falando tem lá no materialzinho, se vocês quiserem abrir, tá? Tá lá no AVA. Se quiser abrir, tá lá, tá? É tudo em Word? É em Word. É em Word, é o que tá em Word lá, tá? Então, os 3 períodos, arcaico, clássico e o helenístico. Nesse período morria-se muito cedo, tá? Os homens costumavam casar ali na faixa dos 30 anos e as mulheres na faixa dos 20 anos, tá? Os escravos na Grécia, eles não foram utilizados extensivamente na agricultura, tá? Eles podiam trabalhar até em órgãos públicos. O que eu quero que vocês tirem da ideia essa escravidão que a gente teve aqui no Brasil, que a gente teve em outros países, de negros, tá? Toda vez aqui que eu falar escravidão no período antigo, é sempre gente igual a eles, tá? Não tem nada a ver com aquele escravo que foi trazido da África, tá? Então, a escravidão aqui, quando a gente fala de escravidão, não tem nada a ver com aquele escravo negro que veio da África, tá? Essa escravidão aqui poderia ser uma pessoa que fez alguma dívida, alguma coisa nesse sentido. O Sidney, nosso presidente, não. Noemi quer falar? Noemi, pode falar. Ô, professora, você falou que os escravos não trabalhavam necessariamente, tipo, nas lavouras. Eles Isso. trabalhavam em órgãos públicos, foi isso que você falou? Poderiam trabalhar em órgãos públicos. Ah, tá. Eles poderiam trabalhar em órgãos públicos, tá? Não havia distinção nos trajes, tá? E o que acontecia? Cada classe tinha o seu uniforme, né? Então, se você era escravo, era um tipo de roupa, se você era pobre, você era de outro tipo de couro, de roupa, se você era senhor ou rei ou alguma coisa nesse sentido, era outro tipo de roupa, tá? Então, eles tinham praticamente uniformes para todas as classes. E, inclusive, o roubo desse uniforme, ele era previsto como crime, tá? Era previsto como crime. E para eles também, a escravidão não era uma coisa natural. Não é porque você nasceu filho de um escravo que você vai ser escravo. Era alguma outra determinação que eles colocavam para determinar que aquela pessoa seria escrava. Então, se você tinha uma dívida com uma pessoa, poderia que você vai se tornar escravo. Se você fosse um estrangeiro, você poderia se tornar escravo, tá? Então, a escravidão não era algo natural, mas sim um fato da vida, era alguma coisa que acontecia e que te tornava escravo, tá? Das roupas, já falei ali. No direito de família deles já havia divórcio, olha que maravilha, já havia divórcio, e os direitos, gente, eles eram iguais entre homens e mulheres, tá? Eles já tinham direitos iguais entre homens e mulheres, então divorciou, era direitos iguais, tem tanto de bens, metade para cada um, tá? E se a gente for parar para pensar, isso era revolucionário, né? E eles também tinham uma legislação que previa o abandono, tá? Que previa o abandono de crianças como era um ato legal abandonar. A gente tem isso ainda hoje, aqui no Brasil, por exemplo, eu sempre falo com meus alunos disso. Roraima, por exemplo, onde a minha irmã mora,
as tribos indígenas, quando a mulher ganha neném, normalmente ela vai para a mata para ganhar esse filho, e se esse filho nasceu com alguma deficiência, ela deixa lá na mata para morrer, porque essas crianças, né, com deficiência, eles vão dar trabalho para a tribo, porque lá todo o serviço é dividido igual. E daí, esse deficiente, ele não vai conseguir ali suprir as necessidades que ele teria como um membro dessa tribo, tá? Então, é mais ou menos o que acontecia na Grécia. Se vocês assistiram o filme 300, o 1, vocês vão lembrar que tinha um rapaz, um corcunda, né? Que ele queria entrar para o exército, e ele não conseguia viver lá em Esparta, por conta da deficiência dele. A família teve que sair para ele poder ser cuidado pelos pais, tá? Então, os gregos, eles já tinham essa legislação de estar podendo abandonar os filhos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Parece que alguém abriu o microfone, nada não? Então tá. Professora, pode continuar. Então tá bom. Dentre o povo grego, não existia uma classe de juristas, tá? E nem assim um treinamento jurídico. Eles tinham as escolas de retórica, que é a de fala, e de filosofia, né? Onde estavam os primeiros, os grandes pensadores que a gente falou aqui, né? Deixa eu colocar aqui depois. Então, eles não tinham essa classe de juristas, assim, especificamente, eles não tinham aquela classe de advogados, que é o que a gente trata hoje. O primeiro legislador que eles tiveram foi Drácon, tá? Eu sempre pergunto isso em prova, tá? Foi o primeiro legislador ateniense, seu código foi feito para Atenas, e dotado o Estado de um poder judiciário, tá? Então, foi o primeiro legislador que a gente teve, foi Drácon, tá? Deixa eu até escrever aqui. Drácon, tá? Foi o primeiro legislador que teve lá em Atenas, tá? Na Grécia. A gente fala muito de Drácon, muitas vezes vocês vão ouvir falar das penas draconianas, tá? A gente vai ouvir falar em até outros códigos. Essas penas draconianas, elas eram penas severas, tá? Penas cruéis. Então, toda vez que falarem de penas draconianas, gravem isso. São penas severas. Deixa eu ver, eu tinha um pedaço de um texto aqui. Ah, não, aqui só tem o de Solon. Não, achei aqui. Drácon, ele é de 620 a.C., tá? Deixa eu ver aqui o que mandaram. Que dó. Karen, pode falar. Do slide que você tá, você vai para frente ou você vai voltar naquele que você tava? Vou para frente. Ah, tá. É porque eu não sei se eu perdi alguma coisa dos 3 períodos e da morte. Eu falei. Falou? Os 3 períodos é o arcaico, o clássico e o helenístico. E a morte é que morria muito cedo nesse período. Tá bom? Mas tem no material, cara. Mas também, gente, se quiser anotar aí, que às vezes a gente funciona melhor, né? Anotando do que lendo só no material. Então, deixa eu pegar aqui de um texto que eu tenho, ó. Ele é de 620 anos antes de Cristo, tá? Foi o artífice, né? De leis pautadas na construção de um ambiente de tamanha severidade que passou a história como um pérfido legislador. Tônica da legislação de Drácon consistia na aplicação da pena de morte para a maioria dos delitos. Isso eu quero que vocês anotem, tá?
Então, eram penas severas e a pena de morte era para a grande maioria dos delitos. Então, você estava devendo para alguém, não conseguia pagar, pena de morte. Roubou uma galinha, pena de morte. Traiu alguém, pena de morte, tá? Então, ele era considerado como sanguinário, tá? Um legislador sanguinário. E lembrem toda vez que vocês ouvirem o termo lei draconiana ou penas draconianas, tá? Pode saber que é porque aquele legislador segue essa linha aí sanguinária, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem aí falar de Drácon, lembrem disso, de penas severas, ok? Deixa eu voltar ali. Ô, professor, Diga. essa aula a senhora já vai colocar, essa aula gravada a senhora já vai colocar aí no ambiente de estudo? Vou. A hora que eu terminar a aula, eu já baixo e já subo ela no Ava. Eu faço sempre no mesmo dia. Ah, não, tá bom. Depois eu dou uma revisada, então, tá? Obrigado. Nada, Juliana. E tem ela também, esse material que eu estou falando aqui com vocês, também tem ele lá no Ava. Você já está conseguindo ter acesso, Juliano? No Já, Ava? eu Já? apanhei bastante no início, mas eu já peguei o jeito já. Ah, então tá bom. E tem a Ana também, a Ana que me mandou mensagem, por nada, que me mandou mensagem, me mandou e-mail. Ana, tá conseguindo fazer tudo? Não sei se ela tá aqui hoje. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, manda o telefone aí que as meninas colocam vocês no grupo da sala, tá? Para vocês irem tirando dúvida. O segundo semestre é uma turma muito boa. Então, o pessoal ajuda vocês do primeiro semestre, tá? Então, peçam para o pessoal aí que eles ajudam vocês. Então, o primeiro legislador foi Drácon. O segundo legislador que a gente teve, que foi após o Drácon, foi o Solon, tá? O que aconteceu com o Solon? O Solon, ele, como a família dele sofreu com essa legislação do Drácon, né, com essa legislação severa, ele promoveu uma reforma no campo jurídico, né, ele promoveu uma reforma de forma geral e que acabou se estendendo aí para o campo jurídico, tá? Dizem que, na verdade, o pai dele sofreu com uma dessas penas aí de Drácon, tá? E por conta disso, ele tirou a pena de morte para vários delitos, tá? Ele tirou a pena de morte para vários delitos. O que mais que eu coloquei aqui? Ele colocou a legislação para ser ensinada na forma de poema. Então, você vai encontrar em vários escritos que as crianças, desde pequena, elas já liam a legislação de Solon como se fosse poema. Então, a população tinha muita noção da legislação por conta disso, porque não era como pegar uma Constituição Federal e ficar ali lendo, tá? Eles declamavam essa legislação, tá? Então, elas eram ensinadas como poema. A literatura jurídica era uma fonte de instrução e de prazer. Então, eles liam aquilo ali como se a gente fosse ler um romance, um livro de ação, alguma coisa nesse sentido hoje, tá? Ele aboliu a escravidão e foi colocado limite na extensão das propriedades. Foi as duas grandes reformas aí que Solon fez, foi a abolição da escravidão e colocar limite na extensão das propriedades, tá? Então, esses dois legisladores, gente, tanto o Drácon quanto o Solon, vocês vão ouvir falar deles em outros lugares. Então, a gente vai estar estudando aí
uns outros códigos, e vocês vão ouvir falar desses dois camaradas, tá? Então, é importante vocês saberem aí de Solon e de Draco por conta disso. Eu não vou falar tudo que tem lá no material de vocês aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Pois vocês peguem, porque o material está mais completo. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, alguma coisa desse tipo. Ó, aqui eu coloquei essa estátua aqui, é de Solon, tá? Ó, governador de Atenas, nascido nessa cidade, histórico como legislador e como fundador da democracia, considerado um dos 7 sábios da Grécia. De origem nobre, mas de família empobrecida. A família dele quebrou, e por conta disso, eu acho que o pai dele foi condenado à pena de morte, né? Porque era a legislação de Drácon ainda que estava valendo. Mas ganhou notoriedade ao liderar os atenienses. Reestruturou as instituições políticas, deu direito de voto aos trabalhadores livres, sem bens, e codificou o direito e promulgou uma legislação especial sobre o uso de águas, de fontes públicas, implantou reformas políticas e regulamentou o exercício do poder nas diversas categorias sociais, tá? Então, esse aí é o Solon. Se eu fosse falar para vocês assim, quem seria o mais importante? Eu acredito que o Solon. Só que quem pegou mais? O Drácon, tá? As penas draconianas, a gente escuta falar muito mais dela do que de Solon. Mas Solon teve uma importância muito maior para o direito do que Drácon, tá? Deixa eu voltar ali no slide para a gente terminar. Na Grécia surge essa figura aí do logógrafo, tá? Ele era uma pessoa que tinha técnicas jurídicas, tá? Ele redigia discursos forenses, pedidos, né, defesas. Então, vejam que não é a figura do advogado, tá? Não é esse advogado, mas é a sementinha já do advogado que a gente começa a ver aí, ali no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, tá? Então, ele que redigia os discursos forenses, os pedidos, as defesas, tá? Era ele que fazia. Os julgadores eram pessoas leigas, tá? Quem julgavam eram os leigos, tá? Então, a argumentação forense, quando as pessoas iam lá para argumentar e tá, porque o logógrafo, gente, ele só redigia, ele só escrevia. Quem ia lá falar a própria defesa era o próprio acusado, tá? Ele só redigia, ele não falava. Então, por isso que eu falo que é a semente do que a gente tem hoje de direito. Pode falar, Antônio. Logógrafo, ele é uma profissão, é uma pessoa, é um uma cargo? profissão, um encargo, alguma coisa nesse sentido. Não é uma pessoa, não. Não é só uma pessoa, né? É como se fosse uma profissão. Assim, não é o nome, então, é uma Não é o nome, automática. não é o nome de ninguém, não. Pode colocar como profissão, tá? Pode colocar aí como profissão. Então, ele só redigia, tá, gente? E quem ali julgava eram os leigos, como se fosse um tribunal do júri hoje, tá? Mas naquela época não era só pro criminal. Atenas tinha basicamente 2 órgãos de jurisdição. Anotem isso, que eu cobro isso em prova, tá? Então, Atenas tinha basicamente 2 órgãos de jurisdição: a Assembleia e o Areópago. A Assembleia e o Areópago. Areópago. Depois, qualquer coisa ficar com dúvida, pega lá no material, tá? Professora, repete mais uma vez, por favor. Repito, Assembleia e Areópago. Deixa eu colocar aqui, ó.
Areópago. Nesse Areópago, gente, eles só julgavam alguns tipos de crime, tá? Não eram todos os tipos de crime que eram julgados no Areópago. Deixa eu pegar aqui. O Areópago é considerado o mais antigo tribunal de Atenas. De acordo com a lenda, foi instituído pela deusa Atena, por ocasião do julgamento de Orestes. Suas atribuições primitivas, mal definidas, mas muito amplas, transformaram numa corte de justiça e num conselho político que exercia intensa vigilância sobre toda a cidade e suas leis. No século IV, o Areópago só conservava o julgamento dos casos de homicídio com premeditação, incêndio e envenenamento, tá? Então, ali no século IV, o que era julgado no Areópago? Homicídio com premeditação, incêndio e envenenamento, ok? Todo mundo anotou? Nesse período ainda não havia a tal da execução penal, tá? Então, por exemplo, você entrava... Não, eu troquei aqui, aí eu pulei ali os indignos, gente. Deixa eu falar do indigno. Quem fazia os discursos para os tribunais, eles eram considerados indignos. Por quê? Porque eles faziam isso por dinheiro, olha só. Então, eles se mantinham ocultos. Então, o logógrafo, ele redigia, mas ele não ia lá fazer aquele serviço, tá? Por quê? Porque ele ganhava por aquilo lá. E isso era considerado indigno. Porque o que acontece? Na Grécia, eles são, assim, bons vivants, eles gostam de viver bem. E esse negócio de trabalhar para ganhar dinheiro, isso aí é coisa para pobre, entendeu? Isso aí é coisa para gente indigna, tá? Para eles isso não é bem visto. Então, eles acabavam se mantendo ocultos. Qualquer cidadão podia se apresentar perante o tribunal e defender seus interesses. Então, o advogado, propriamente, ele não existia. Por quê? Porque ele era considerado como cúmplice. Então, o camarada que escrevia ali a tua defesa, ele era considerado seu cúmplice, tá? Então, ele não era uma pessoa bem vista, porque, primeiro, porque ele estava fazendo aquele serviço por dinheiro. Segundo, porque ele sabia daquilo que você estava aprontando. Então, ele poderia ser considerado seu cúmplice na hora de você estar fazendo aquelas coisas erradas que você estava sendo condenado, tá? Nos tribunais, gente, quando você entrava com um pedido no tribunal para condenar alguém, para alguém pagar ou qualquer coisa desse tipo, a sentença, as decisões do tribunais era sempre sim ou não, ou culpado ou inocente, tá? Não era como a gente tem hoje, tá? Essa possibilidade de ficar falando várias coisas na sentença, aquelas sentenças enormes e alguma coisa nesse sentido, tá? Então, você entrava com seu pedido, o juiz ia falar sim ou não, ou se era culpado ou inocente, ok? Era essa que era a sentença que ele dava. E os recursos, a partir do ano 403 a.C., eles se tornaram obrigatórios, tá? Então, em 403 a.C., criou-se a obrigatoriedade dos recursos. A gente tinha também nessa época que as provas, elas poderiam ser feitas por escrito.
os juízes poderiam ser testemunha e as partes poderiam também depor por escrito, tá? Por escrito ou pessoalmente, tá? Hoje, a gente tem essa possibilidade de depor por escrito? Tem, no caso do presidente da República, tá? O presidente da República, no Brasil, ainda hoje, ele pode depor aí por escrito, tá? Então, naquela época, a gente já tinha essa possibilidade. Escravos, os escravos poderiam depor, mas o que acontecia? Os escravos, antes deles deporem, eles tinham que ser torturados, tá? Então, todo depoimento de escravo era precedido de tortura. Por quê? Porque eles entendiam que se você torturasse o cara, ele ia falar a verdade. Eu acho que é o contrário, né, gente? Eu ia mentir. Já estava com tanta raiva que eu tinha sido torturado, mas enfim, era a metodologia que eles achavam certo, tá? Então, havia a possibilidade de escravos, mas todo escravo que ia depor, ele tinha que ser torturado antes, tá? Ele era torturado antes. Até aqui tudo certo? Alguém perdeu alguma coisa? Quer que eu repita? Professora, pode repetir sobre o recurso? Posso. Em 403 a.C., os recursos se tornaram obrigatórios. Obrigada. A gente tem isso até hoje também, tá, gente? Quando, por exemplo, a prefeitura, o estado ou a União perde uma ação acima de um valor, de um teto, eu não sei qual que é o teto que está hoje. Mesmo que ela não recorra, o juiz remete aquela decisão para um recurso, tá? O juiz já coloca na própria sentença. Em caso de não haver recurso, remeta-se, né, o processo ao tribunal. Então, a gente tem também essa obrigatoriedade. Não é para todos, né? Para todas as sentenças ali de primeira instância, tá? Mas a gente tem essa obrigatoriedade hoje quando se trata de dinheiro público, ok? Depoimento dos escravos, falei então. Aqui do nosso amigo Solon eu falei também. Tá, então vamos começar a falar ali. Aquilo que hoje é crime, naquela época dependia de ação privada, tá? Então, por exemplo, matou alguém. Hoje, se eu matar alguém, eu não preciso ir na delegacia. Se eu matar, não, né? Se eu morrer, por exemplo, o meu marido, o Wesley, o Thiago, eles não precisam ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? Já é uma ação pública incondicionada, não depende da vontade deles, tá? Nessa época aqui, não, era uma ação privada. O que é ação privada? Ação privada é aquela que depende da parte entrar com a ação, tá? Dependia, então, alguém cometeu um crime contra você, então você tinha que ir lá e entrar com uma ação contra aquela pessoa, se você soubesse quem era, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, dependia de uma ação privada, não é igual hoje, entendeu? Porque tem certos crimes que não precisam, né? Tem certos crimes que são condicionados à vontade da parte, por exemplo, o crime de estupro, né? É um crime que depende da parte querer, né, dar continuidade àquela ação, e as ações civis, trabalhistas, né, que são ações privadas, né, que a parte tem que entrar com aquela ação, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. A denúncia era uma petição, então, nesses crimes aí de ação privada, você ia fazer a denúncia, que no caso hoje seria, por exemplo, um boletim de ocorrência. Essa denúncia aí era uma petição, que era o que dava entrada nessa ação privada, tá? Então, você ia lá para a pessoa responsável, fazia essa denúncia e aquele processo ia estar sido aberto. O que acontecia? Eles tinham muito medo da impunidade, tá? Então, qualquer pequena ofensa que ocorresse e não fosse punida, podia desarranjar a cidade.
Então, eles tinham muito medo. E daí, o que aconteceu? Acabavam fazendo penas desproporcionais, que foi o caso das penas draconianas, tá? Então, eles tinham castigos físicos, eles tinham multas, eles tinham feitura de feridas, mutilações, morte e exílio, tá? Expulsavam a pessoa de lá, de Atenas, tá? Então, eles ficavam com medo da sociedade não caminhar ali certinha, então eles colocavam penas drásticas. Por exemplo, se a gente colocasse pena de morte aqui no Brasil hoje, perder a mão, perder o dedo, tá? Então, eles tinham muito medo da impunidade, que a pessoa ia continuar cometendo crimes, cometendo delitos. Então, por conta disso, eles colocavam essas penas físicas, pena de morte, exílio, tá? Para ver se as pessoas não cometiam mais, tá? Então, o medo da impunidade era isso. É que como a pessoa ficava impune daquele crime que ela cometeu, ou aquilo não doeu nela de alguma forma, então ela ia acabar cometendo de novo. Então, o pensamento deles era que as penas fossem severas, ok? Contratos consensuais, tá? Então, o direito deles já é um direito laico, né, laicizado, é visto como flexível, a gente vê que é um direito já flexível, e os contratos deles já são consensuais, tá? Até essa parte aí dos contratos consensuais, os romanos copiam, os germanos copiam, e a gente tem isso hoje no direito civil, né? Então, ninguém aqui é obrigado a contratar nada, Alguém aqui é obrigado a contratar nada? Não, ninguém é obrigado a contratar nada. Então, esses contratos consensuais aqui, eles vieram da Grécia. E daí, Roma acabou copiando isso, os germânicos também, e o Brasil, que copiou o Código Civil alemão, por consequência também, ok? Que mais aqui? As leis da Grécia, tá? Eles tiveram, assim, foi um processo revolucionário, porque a gente vinha, né, ali do Cidade Antiga, com uma justiça familiar, né? Que a própria família ali decidia e julgava o que acontecia. Aqui já não, tá? Eles aboliram esse propósito de justiça familiar. E eles promoveram muito ali o debate sobre o justo e sobre justiça, tá? Porque o que acontece? Nem sempre o que a legislação... Ah, tá bom, Noemi, obrigada. Nem sempre o que a legislação prevê, o que a justiça prevê, é justo, não é? Nem sempre isso acontece. Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos de um processo da minha mãe. A minha mãe, quando a gente mudou aqui para Maringá, ela comprou um apartamento e ela pagou 50% daquele apartamento à vista. E os outros 50% ela financiou em 15 anos. Conforme ela foi pagando ali o apartamento, chegou depois, acho que do 7º ano, ela parou de ter reajuste na parcela, porque entrou o governo Jair Lerner e os meus pais, eles eram funcionários do Estado. E o Jair Lerner ficou 8 anos no poder e não deu 1% de reajuste salarial. Como eles não tinham reajuste salarial, eles não podiam ter reajuste na parcela do apartamento. Então, eles iam pagando todo mês, pagaram todo mês ali os 15 anos, e em vez da dívida diminuir, a dívida aumentou. Então, quando eles terminaram de pagar o apartamento, a dívida estava, tipo, em 350 mil reais. E o apartamento, na época, valia 300 mil reais, tá? Aí, acho que faltando uns 2 anos antes da minha mãe terminar de pagar, ela entrou com uma ação revisional para rever aqueles juros e tudo mais, até porque ela não tinha reajuste salarial, não por culpa dela, né? Era o governo que simplesmente não dava. E como ela tinha financiado pelo Banco Banestado, e daí o Itaú acabou comprando, mas enfim,
Ela terminou a ação, ela ficou com um saldo residual de R$19 mil. Quer dizer, ela pagou 50% à vista, pagou mais 15 anos e ainda tem que pagar aí mais R$20 mil. Isso é justiça? Pode ser que seja, né? O que está estabelecido ali na lei. Mas isso é justo? Você paga metade, paga mais 15 anos e depois ainda tem que pagar? Não. Ela não teve reajuste nas parcelas por culpa dela? Não também. Então, o que os gregos ali eles colocam para a gente é para a gente começar a ver a diferença do que é justo e do que é justiça. Gente, durante o período que vocês forem advogar, isso aí vai ser muito importante para vocês, tá? Porque nem sempre o juiz vai dar aquela decisão que o seu cliente merece, tá? Muitas vezes ele pode dar a decisão que é aquela que a justiça estabeleceu, que é aquela que está na lei. Diga, Nicole. Nicole, você levantou a mão, quer falar? Fala, amor. Eu liguei o microfone, eu levantei a mão errado aqui, professora, desculpa. Nicole. Mas você não quer fazer nenhum comentário, Nicole? Você era tão participativa semestre passado, né, Vitória? Não era, não era, não. Ah, era sim. Quando fala muito, a Vitória reclama, então eu só estou ouvindo agora, professora. Ai, Vitória, por que você fez isso com ela, Vitória? Eu não fiz nada. Fica cometendo bullying com a coleguinha, bullyingando os outros. Isso porque tá na aula online, imagina no presencial essas duas. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Eu quero ver eu e a Vitória no presencial, que a gente é duas tagarelas. Na minha aula não, hein? Eu mando sair da sala. Enfim, então eu quero que vocês entendam que vai acontecer muito isso, tá? Então, nunca falem para um cliente, é certeza, é causa ganha, entendeu? Isso aí é dar o maior tiro no pé da face da terra. Você pode até, às vezes, responder um processo disciplinar na OAB, levar uma fumada deles, uma suspensão, ou ter até a OAB cassada, dependendo do que você fez de errado, tá? Então, nunca, isso é nunca, eu não gosto de falar nunca, mas isso é nunca. Nunca prometam para o cliente alguma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que vai sair, tá? Então, por conta disso, o que eu entendo como justo é uma coisa. O que o fulano entende como justo é outra coisa. E o que o juiz vai entender, porque o juiz não está nem de um lado e nem do outro, é outra situação, tá? Então, não deixem isso influenciar vocês na hora da contratação do serviço de vocês, tá? E pensem, procurem matérias, leiam sobre isso, tá? Leiam sobre essa questão aí do que é justo e do que é justiça, tá? Tem vários, principalmente ali os gregos, tá? Sócrates, Aristóteles, eles falam muito disso, do que é justo e do que é justiça. Eu acho que eu pulei um slide aqui, deixa eu só ver. Não, eu falei tudo. Eu coloquei lá no material de vocês uma questão sobre Aristóteles. É Aristóteles? Olha eu já dando a resposta aqui. Sobre um livro do Aristóteles. Vocês não vão precisar ler, tá? Vocês não vão precisar ler um livro grego, tá? Não é isso. Mas eu coloquei lá para vocês um livro dele que chama A Política. Deixa eu colocar aqui. Esse livro é muito bom, tá? Vocês não vão
perder nada se vocês lerem, tá? Mandei aqui no chat, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem dele aqui. A R$13 no Amazon, baratinho. Tem no stand virtual por R$11. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Não é um livro longo, tá? Nem nada desse tipo. É que ele é difícil de ser lido mesmo, por isso que eu tô falando aqui. Mas se alguém se interessar, a questão tá lá, mas no material vocês conseguem, pelo material vocês conseguem responder a questão, tá? Ó, é esse aqui, ó, A Política, de Aristóteles, tá? Ou que eu fui ali. Tá? É esse aqui, ó. É um livro baratinho. Ó. No Kindle, R$2,40. Para quem tem Kindle, tá? Então, é esse aí, ó, o livro. Política. Tem gente que coloca a política, tem autor que traduz como política, tá? Então, vocês vão encontrar dos dois jeitos, ok? Então, a questão que eu coloquei lá para vocês é sobre esse livro. Ai, que bom, Ariadne. Aí, ó, vocês já têm disponível, tá vendo, seus bonitos? Então, vocês já podem responder lá a questão que tem lá no AVA, tá? Que é sobre esse livro aqui, A Política do Aristóteles. Aí vocês peguem lá. Se não conseguir achar nada no material do professor, foi o Márcio que colocou, no materialzinho de vocês tem, tá? No material que eu coloquei lá no AVA também tem. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem falar algo? Eu não vou começar Roma, porque Roma é maior, e daí eu não vou terminar. Então, não vou nem começar. Ah, do professor Gustavo. Ah, então tá bom. E aí, galera, everybody? Vamos fazer uma foto hoje? Vai, se arrumem. A Vitória estava até arrumando o cabelo, professora. Ué, lógico. Não, é a Camila. Gente. Até eu vou soltar meu cabelo. Abre essa câmera, Nicole. Ó, vocês viram? Retoquei tá as minhas luzes. Depois de 8 meses sem ter coragem. Retoquei, está todo mundo bem posicionado. Ela vai pôr até óculos. Eu tava comendo. Diga que eu sou super estudiosa. Só fecha a boca aí, ô Vanessa. Assim, fecha a boca, finge ali. Vamos, Sidney. Juliano, cadê o resto dessa porra? O Marcos tá ali, ó. Cadê a Nicole? Cadê o Felipe que tá vendo? Livelton. Todo mundo olhando para mim que eu vou dar um pretty screen. Depois eu coloco um filtro para esconder minhas olheiras. A minha também, por favor. Vai de todo mundo, então. Pronto. Já printei. Beleza, meus amores? Passa um filtro, por favor. Eu vou passar, pode deixar, gente. Eu vou caprichar. Olha isso, olha. Sem noção. O óculos ainda disfarça um pouco, né, gente? Ah, sei lá. Nossa, deve mas dizer nessa que o meu é situação que eu marrom. tô, minha filha, não. Uma hora dessa, em plena segunda-feira, não tem jeito. Meus queridos, então vou encerrar a aula aqui hoje. Daqui a pouco eu termino a aula e já coloco para vocês, já subo ela lá no AVA. Ok? Ok. Ok, ó, você falou que não ia dar tempo de explicar, deu tempo, ainda sobrou tempo. Não dava para explicar Roma inteiro. Roma inteiro que não dava tempo, por isso que eu não comecei. Por isso. Beleza? Beijos. Até segunda-feira. Segunda tem aula, né, gente? Não, eu tô confundindo. Eu tô achando que a gente tá em setembro, porque 7 de setembro cai numa terça. A louca. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver também em agosto. Mas podia ser recesso, né? Pra gente, se não for recesso, sabe o que a gente combina? Vou parar de gravar, que eu não posso falar isso aqui.
Deixa eu parar de gravar. Ninguém vai ver, né? Assim, ninguém vai ver fora os alunos. Interromper a gravação. Interromper a gravação. Ninguém vai ver que você tá parando de gravar. Não, e daí? Não vão saber o que eu vou... Não vão falar. Não vão